Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo e São Bento, rogai por nós. Quando Cristo encarna, quando Deus encarna, ele santifica cada etapa da natureza, desde a sua concepção, desde a sua geração. Todas as etapas da sua vida foram santificadas por ele mesmo. Quando nós entendemos isso, nós de fato entendemos que Deus não somente encarnou, mas ele coordena a geração. É ele que coordena com que um nenê nasça. Esta fúria das pessoas tentando aniquilar bebês, por exemplo, pode ser um sinal de um ciclo se findando e um início de outro. Você possivelmente já leu a passagem onde Rei Herodes manda aniquilar crianças de 2 anos para baixo com a esperança de que Cristo estivesse no meio delas. Este marco, de fato, marcou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo. E hoje não seria diferente. Esta fúria das pessoas de não arcarem com as suas responsabilidades e colocarem, por exemplo, a culpa em um inocente, a culpa na própria vida do inocente, pode ser um sinal claro do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As Escrituras, por exemplo, em Salmo 139, do 13 ao 16, vai dizer o seguinte, comprovando o que eu estou dizendo. Porque tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Deus não somente decide encarnar, mas é Ele o causador das gerações. É Ele que nos vê antes mesmo do nosso corpo estar formado no ventre da nossa mãe, dando a ênfase de que Ele é o coordenador. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Ou seja, é Deus que nos forma no ventre da nossa mãe. Por isso, o ataque direto à santidade de Deus é a aniquilação das crianças no ventre das suas mães. Um ataque que de fato afronta diretamente a própria pessoa de Deus e os seus atributos. É o ser humano brincar de ser Deus. É, de certo modo, o ser humano ter a ideia de que pode coordenar aquilo que somente o Criador pode fazer. Êxodo capítulo 21, do 22 ao 25. Estabelecesse pena severa, vida por vida, para quem causar a morte de um inocente, equiparando a perda de uma vida humana. Provérbios 6, 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, mãos que derramam sangue inocente, aplicando a proteção dos vulneráveis. Ou seja, uma das 6 coisas que aborrecem ao Senhor é as mãos que derramam sangue de pessoas inocentes. Ora, um bebê não tem culpa se você não soube escolher o seu parceiro. O bebê não tem culpa se você não soube esperar o momento certo. O bebê não tem culpa se você, de certo modo, não esperou o casamento. Ou seja, se você, de certo modo, agiu impulsionalmente e aniquilou a vida de um inocente, está caracterizado nas 6 coisas que Deus abomina. Você atingiu completamente a santidade de Deus.
Há uma história muito bonita de São Padre Pio de Petreutina, quando uma mulher foi se confessar com ele e se confessa, de repente ele olha para ela e diz: tem mais? Ela disse que não, que já havia confessado tudo. Então, São Padre Pio olha para ela e diz: feche os seus olhos que Deus irá te mostrar algo. E quando ela fecha os seus olhos, ela vê um homem assumindo a posição de pontifície da igreja. E a praça ali da Sé lotada de pessoas, não é? E quando ela retorna desta visão, ela diz: o que isso tem a ver? Por que Deus me mostrou isso? E São Padre Pio então olha para ela e diz: o bebê no teu ventre que você tirou a vida iria ser um novo Papa. Deus havia escolhido o bebê que ela teve a ideia de interromper a vida dele, mas Deus escolheu para ser um pontifície. Então, a questão da aniquilação de crianças, para não usar o termo correto, senão dá problema, ela não é uma causa de saúde pública somente, mas nós por muitas vezes brincamos de sermos Deus. É nós que decidimos quem vive, é nós que decidimos quem morre. Na verdade não funciona dessa forma. Nós seres humanos nós somos covardes. Por quê? Porque nós não queremos arcar com as consequências das nossas escolhas e por muitas vezes nós culpamos pessoas inocentes. Então que nós sejamos homens e mulheres para bater no peito e assumir tudo aquilo cujo qual nós fazemos. Afinal, cada ação gera uma reação. Se você não soube escolher o seu parceiro, se você não soube esperar o tempo de Deus, afinal, aqueles que esperam no Senhor jamais serão frustrados, a culpa não é deste alguém, deste serzinho que está no teu ventre. Afinal, Deus coordena a gestação, a geração. Repito, quando Deus decidiu encarnar, ele santificou cada etapa desta humanidade. Inclusive, esta geração, esta gestação, dando ênfase de que Deus é Ele que coordena, é Ele que dá e é Ele que sustenta. Que o Senhor nos abençoe.